Boa noite para vocês, bom dia para mim que estou gravando aqui essa aula com a luz do dia. Como a gente tem conversado bastante, os temas que a gente trabalha nessa disciplina são temas que trazem um aprofundamento em relação à disciplina anterior, temas que beliscam aí, passam próximos às questões tratadas em outras disciplinas, como foto, por exemplo. E esse tema da aula de hoje é um tema muito importante, mas também que a gente não vai trabalhar ele com a profundidade que ele merece. Digo isso não como meia-culpa, porque é parte da disciplina trabalhar com essa perspectiva mais panorâmica, mas como um estímulo para que vocês busquem um aperfeiçoamento nessa área. Eu já estou entregando uma ferramenta muito legal para vocês, que é o livro A Psicodinâmica das Cores, do Modesto e Farina. É um clássico, é um livro que já está aí, eu acho que na 9ª edição, e essa que eu passei para vocês em PDF é a 5ª edição. Leiam, comecem pelo começo se vocês quiserem, ou então façam a leitura que eu sugeri da parte 4 do texto. E no mais nós vamos trabalhar um pouquinho com o capítulo do livro do Bo Bergström, que tem sido a bula aí da nossa disciplina, e falar de algumas questões fundamentais que, além de ajudar vocês na concepção do projeto final, vão melhorar a capacidade de vocês de entender esse universo das cores. Então, para não dizer que não falei das cores, essa aula de hoje é exatamente sobre elas, e eu peço que vocês se atenham bastante, porque é um tema importantíssimo que merecia uma disciplina inteira num curso de design, por exemplo, mas que a gente vai ter uma aula para falar sobre, ok? Bom, vamos falar de cores. As cores estão presentes no nosso dia a dia de várias maneiras. Toda a luz, tudo que entra nos nossos olhos, né, a menos que você seja um deficiente visual, possui alguma cor, que é justamente o tipo de a frequência com que a luz é refletida pelos objetos, ou a frequência que a luz é emitida por outros objetos como uma câmera, um celular que tem luz própria, né? Ou os que refletem a luz do sol, ou luzes artificiais, mas a gente percebe o mundo a partir das cores, e as cores têm uma complexidade tão grande quanto a própria vida, porque ela tem dimensões muito interessantes, ok? Antes de falar sobre a questão das cores propriamente dita na comunicação visual, a gente precisa entender, como ponto de partida, que as cores elas têm camadas para a gente pensar na compreensão. Primeiro, a questão física, né? A questão da física, que é uma ciência exata. Então, existem estudos e afirmações científicas bastante consolidadas e bastante verificáveis, né, no campo das exatas, sobre a questão das cores. Então, por exemplo, que as cores, cada uma delas é uma frequência de radiação eletromagnética, que oscila aí num espectro que vai desde o infravermelho, que a gente não consegue enxergar, até outras frequências que a gente também não consegue perceber, mas os nossos olhos conseguem captar uma certa frequência de cor, e dentro desse espectro de cores a gente tem uma visibilidade bastante grande na espécie humana, que é diferente de outros animais e tudo mais. A segunda camada é entender que o nosso cérebro, aí biologicamente, nossos olhos e a interface com o nosso cérebro, ele tem um papel fundamental na percepção das cores, e em grande parte uma certa previsibilidade ou um certo padrão na forma de perceber algumas cores. Por exemplo, isso vocês vão ver no livro da Psicodinâmica das Cores, as cores mais quentes, como o amarelo e o laranja, elas estimulam, entre outras coisas, um pouco de fome. Então, o McDonald's, por exemplo, ele usa e abusa dessas cores para deixar você com fome. E, ao mesmo tempo, o ambiente dentro do McDonald's, que foi a empresa que inaugurou a ideia de fast food no mundo,
traz também essas cores fortes, como vermelho, laranja, porque são cores que geram um certo incômodo. Então a ideia é que você coma rápido e se levante para que outras pessoas venham e comam naquele lugar. Não é um restaurante para se estar, né? Se fosse um restaurante com um azul bebê, uma meia luz de uma luz mais amarelada e aconchegante da perspectiva das cores, provavelmente não teria sido o sucesso que foi. Então, você pode se imaginar, por exemplo, dentro de uma sala toda vermelha, as 4 paredes vermelhas, bastante iluminada. Então se imagina, é um lugar incômodo, correto? Isso não depende da cultura do seu povo, não depende de onde você vem, de onde você é, mas se trata de uma interface entre essa questão física que eu falei da radiação eletromagnética, que é o reflexo que a luz causa nos objetos, né, o que a gente percebe com os nossos olhos, e o que essa frequência causa no nosso cérebro. Então a luz vermelha, um quarto vermelho, um ambiente todo vermelho, ele vai trazer um desconforto, tá? Essa luzinha azul aqui da minha sala, que é uma tinta, né? Mas a luz do sol bate nessa tinta e é percebida pelos meus olhos como azul. Parênteses, podia ser percebido como uma outra cor, se eu fosse daltônico, por exemplo, mas essa cor aqui, ela traz um relaxamento muito maior que o vermelho, tá? Não sei se é a cor ideal, não fiz uma cromoterapia, um estudo para pintar isso aqui. Eu não fui na loja, eu mesmo pinto quando eu tenho que pintar a casa, vi uma cor que eu gostei, pintei e eu acho bastante agradável. Sei também que um fundo azul é muito interessante quando você tem na parede oposta uma televisão, mas não lembro nem por que é isso, tá? O fato é que isso aqui é muito melhor do que uma sala vermelha, correto? Então, são coisas. Primeiro, o que é a frequência que a luz que define a cor é algo que está dentro do campo das exatas. A forma como o nosso cérebro é afetado por essas frequências eletromagnéticas que são resultado do reflexo da luz do sol, no caso hoje a luz do sol, estou usando a luz do sol para gravar essa aula, mas podia ser a luz fluorescente ali, ó, uma lampadinha ali, cheia de bicho, tá vendo? Poderia ser uma luz de uma outra cor que modifica, né? Vocês já viram quando você anda na rua, aquela luz laranjada da rua, ela vai alterando bastante as cores do ambiente, né? Você percebe a sua roupa, que era de uma cor, parece de outra, porque a luz que ela está refletindo é outra. E isso vai ser percebido pelo cérebro de uma forma que a gente não detém muito controle em relação às sensações que ela causa, porque isso vai estar ligado à parte biológica do nosso cérebro, o nosso olho, né, como ele trabalha com essa captação de energia eletromagnética, e aí a gente volta para aquelas aspirações lá do semestre passado sobre o mundo como a gente o percebe. Então a gente tem uma questão exata, física, a gente tem uma questão biológica do nosso cérebro, e aí nós temos, a partir daqui, uma questão que é cultural, que é o significado das cores dentro de cada contexto de convívio humano. Por exemplo, já que eu estou aqui nesse fundo azul, quem fala inglês, por exemplo, sabe que se eu falar que this day is becoming blue, esse dia está ficando azul. Em português, essa frase traria uma ideia ou de que o tempo está limpando, né, mas que o dia está ficando bonito. Os sertanejos clássicos, né, esse amor é azul como o mar azul, ou então o azul do Djavan é felicidade. Tudo azul, Adão e Eva no paraíso. Em inglês não, em inglês o azul é tristeza. O azul seria a ideia do que a gente costuma associar ao cinza. Tá? Tem uma música do Eric Clapton que diz que it was you who made my blue eyes blue. Quem deixou meus olhos azuis, azuis. Então, existe uma diferença cultural, de cultura, de localidade, de país, de grupo, de etnia, que vai modificar a interpretação das cores. E aí a gente pode começar a nossa aula já com mais contexto, de entender de novo aquele triângulo. Lembra aquele triângulo
intenção, receptor e proximidade, em que quando você vai criar uma mensagem, você tem que entender para quem ela se destina, o que você quer comunicar e tem que ter uma proximidade cultural para alcançar ele dessa forma. Então, se você fizesse um produto jornalístico, aí, um site, qualquer coisa que fosse, para os Estados Unidos, e, por exemplo, aí criasse o nome do seu site ia ser Tudo Azul, não ia dar certo, ou ia ter uma interpretação diferente. Então, as cores elas vão passar também por um processo semelhante à questão da língua, ok? E aí, com isso, a gente inicia o conteúdo de hoje, sempre sabendo que nós vamos passar brevemente por essas questões das ciências exatas, da física, da questão da cognitiva, da percepção, não é nem cognitiva, mas da percepção natural que o cérebro faz das cores, que também pode variar, porque a gente tem, por exemplo, o daltonismo. Vocês já pararam para pensar que o que eu chamo de azul aqui, talvez vocês estejam vendo totalmente diferente, só que como vocês também chamam de azul, a gente nunca conseguiu entrar no cérebro do outro para perceber se os nossos azuis são iguais. Mas como a ideia dessa aula não é piração, a gente deixa isso para o semestre passado, a gente avança para a área cultural, para a questão da percepção cultural das cores, e aí é nesse campo que a gente consegue transitar um pouco mais, porque nós somos das humanas, ok? Então vamos lá, vamos iniciar o conteúdo do livro do Bo Bergström, e eu já deixo de cara a psicodinâmica das cores como uma leitura obrigatória, não obrigatória para nota, mas aquela obrigação que vai definir teu nível de conhecimento entre o raso e um aprofundamento, tá bom? Os bons vão ler. Cores. Preto e branco pode dar um aspecto de documentário que nos faz acreditar em algo na imagem. Da mesma forma, uma fotografia em preto e branco nos leva a um mundo sugestivo, transformando-nos em participantes de uma sequência fílmica. Então a gente inicia o capítulo sobre cor com uma questão que é totalmente cultural. Então por que nós associamos o preto e branco com uma questão de filme, de documentário, e a gente atribui uma credibilidade? Porque foram os primeiros passos do cinema, e isso se impregnou na nossa cultura. A minha filha uma vez perguntou para mim, quando ela tinha 3 anos, ela falou assim: papai, quando você era pequeno ainda era preto e branco? Porque até para uma criança nascida, né, na mesma geração aí que vocês, mas um pouco mais recentemente, a ideia do preto e branco ela está muito presente ainda dentro desse imaginário da percepção de mundo. Tá? Então as cores elas proporcionam experiências para o receptor. Tá? As experiências elas podem ter uma abordagem ou uma percepção funcional ou não funcional. Tá? É o que a gente vai chamar de cores funcionais ou não funcionais, que é quando as cores funcionais elas são utilizadas com um propósito de agregar a mensagem, enquanto as cores não funcionais elas são apenas suplementos ornamentais, ou seja, enfeites, né, coisas para deixar a recepção mais interessante, e às vezes pode inclusive criar um pouco de confusão na recepção, mas a gente também escolhe, mesmo em outros contextos mais profissionais, as cores de acordo com a beleza, com a questão estética. Tá? As cores elas têm, deixa eu ver se eu tenho isso aqui em slides, não. As cores elas têm funções interessantes. No caso, as cores funcionais, como eu falei, as cores não funcionais têm o papel de enfeitar aquela composição, aquela criação sua. As cores funcionais elas podem atrair, criar uma atmosfera, ou seja, né, um contexto de composição principalmente, informar, organizar e ensinar. Como assim ensinar? Vocês já andaram de metrô em alguma cidade grande? Ou já viram como funciona o mapa de metrô? As linhas são divididas por cores. Então você sabe que você tem que pegar a linha verde até
tal estação, nela você pega a linha amarela sentido tal para pegar a linha laranja e chegar na estação de destino. É um exemplo. As cores funcionam muito bem, por exemplo, no manual, tá? Inclusive no nosso livro, e também na questão, por exemplo, do ritmo de um jornal, quando você tem ali as páginas com cabeçalho laranja, são as páginas de spot. Então eu consigo navegar ali por cima, ou dentro de um website em que aquela cor, por exemplo, o Globo Spot é verde e o G1 é vermelho. A gente sabe onde a gente está andando por conta das cores, tá? Ela tem essa função de atrair, criar atmosfera. Não vou repetir as descrições, vocês podem e devem ter feito a leitura. Né? Aqui tem, inclusive na apostila mesmo, tem uma estação de metrô. Caramba, que metrô, isso deve ser de Londres, tão grande assim. Exatamente. Não, isso aqui é um organograma criado imitando um metrô, mas na verdade de websites e de navegação dos maiores sites do mundo na época, né, em 2009. Imagina também, aqui tem essa ilustração de um prédio, né, o sinal de radiação, que é muito conhecido, e você tem aqui, por exemplo, um prédio com o uso das cores para definir, não sei, aparentemente para mim, culturalmente traduzindo a questão de temperatura, talvez seja de preço, né? Porque os apartamentos mais altos são mais caros, enfim. Mas as cores têm essa função. E a do jornal aqui, olha, eu falei meio que de cabeça, mas o jornal, as editorias dos jornais estão divididas por cores, e isso daqui torna a navegação mais organizada. Vamos lá, vamos voltar para a apresentação. Aqui nós temos uma coisa muito legal, que é uma série, inclusive eu assisti essa semana, A Coragem é Azul, que é uma trilogia das cores, de 1993, do Krzysztof Kieslowski, que vai associar as cores, né, à coragem azul, e aí as outras emoções que meu francês me traiu um pouco aqui, eu não sei ler. Eu não sei ler em francês, eu acho que é coragem também, né? Branca e vermelha. E aí nós temos aqui o azul associado à água, o branco associado ao casamento, e o vermelho não sei ao que. Aqui nós temos de novo o aeroporto de Barajas, que o autor desse livro gosta tanto, em que os terminais são identificados a partir de cores. Você tem terminal amarelo, esse terminal aqui. A arquitetura é uma coisa bem interessante de você tentar entender. Eu fui em Barajas, em Madrid, foi o aeroporto mais feio que eu fui. Eu achei muito feio, eu achei estranho, mas provavelmente é porque eu não tenho cultura suficiente para entender a beleza do lugar. Mas é interessante porque realmente é diferentão, né? Mas para mim ficou parecendo muitas obras da época do Otomar, né? Ficou parecendo a escola modelo do Anchieta, ou as escolas padrão, o Totozão. Eu fiz essa associação por conta do uso desses canos aí. Talvez as construções públicas em Roraima sejam muito mais interessantes do que, na verdade, sejam obras de arquitetura muito bonitas e a gente menospreza, né? Bom, tem algumas teorias aqui agora para a gente tentar entender onde as cores se localizam dentro de um espectro. Mas como assim, professor? Por que as cores têm que estar localizadas num lugar? Elas não são uma frequência eletromagnética específica que são reflexões? Beleza. Essa é a parte da física. Aqui a gente está entre a física e a cultura. A gente faz um entrelace que é uma teoria. Essa é o ciclo de cor NCS, Color Space, né, o espaço de cor, que tenta explicar, que explica de uma forma interessante a relação entre as cores, especialmente as combinações, tá? Aí a gente sai da física e tenta entrar na cultura por meio de uma coisa esquemática. Vamos ver se vocês entendem. Isso aqui imaginem que isso aqui é o formato de um peão,
vocês conseguem enxergar isso em 3D? Sabe, tem um arco aqui, um círculo maior. Esse círculo não é oval, ele está em perspectiva, ele é um círculo, ele é uma roda, tá? Vamos começar diferente. Essa daqui é a roda, ok? De um lado nós temos, deixa eu melhorar aqui a captação. De um lado nós temos o amarelo, no lado oposto o azul. No outro lado o vermelho, no lado oposto o verde, tá? Esse é o círculo que vai definir a questão da proximidade entre as cores que nós vamos ver a seguir. Mas para a gente entender esse modelo tridimensional, imaginem esse círculo aqui. Agora você pegou esse círculo e deitou ele, deixou ele como a terra plana ali, ó, de ladinho. Então eu vou voltar aqui para vocês verem. É aqui, ó, exatamente, tá vendo? Ó, o vermelho num lado, o verde no outro, o amarelo de um lado, o azul no outro. Então você deitou esse círculo, só que aí você vai acrescentar um novo elemento, que é o branco, que é a ausência total de cor aqui em cima, e o preto, que é a mistura de cor, dependendo se você estiver trabalhando com pigmentos. Isso é uma coisa interessante também. Quando você trabalha com luz, se você misturar todas as cores, fica branco. Se você tiver apagar tudo, fica preto. Já se você estiver trabalhando com tinta, misturar tudo, fica preto. E se você não pintar nada, se o papel for branco, você vai ter o branco. Mas enfim, vamos deixar essa piração aí para vocês terem individualmente. Aqui, isso significa então que dentro desse modelo, a gente vai ter vários triângulos desse aqui, dentro desse peão, né? Você vai ter vários triângulos que vão vindo, por exemplo, mais para o verde ou indo mais para o amarelo. E aí dentro desse, por exemplo, esse daqui que tá mostrado aqui, é esse aqui, ó. Vocês estão vendo? Ele está localizado aí entre o amarelo e o verde, mais perto do verde do que do amarelo. E aí você tem, de um lado, o preto, então ele vai ficando dentro dessa tonalidade aqui, que é essa tonalidade, né, principal. Ele vai ficando mais preto aqui para baixo, mais branco aqui para cima, e de acordo com como ele se locomove para o verde ou para o amarelo, ele vai gerando outras possibilidades de cor. Você tem outros padrões para isso, e você pode ver isso de uma forma bem prática naquelas coisas de tinta da Souvenir. Você chega para comprar tinta e tem aquele catálogo enorme, e você percebe como você tem cores semelhantes que elas vão se aproximando mais ou menos de um pigmento, de uma cor ou de outra. Tá? Então, esse daqui é o modelo, que tem de um lado esse esquema bidimensional e desse lado aqui uma possibilidade tridimensional com a entrada do branco e do preto. Vamos focar nessa ideia aqui, tá bom? Isso aqui vai ser o principal para a gente. Claro que isso daqui está limitando muito. Ela limita as cores à proximidade que elas têm entre si, entre as cores básicas, tá? Elas vão ficar mais claras ou mais escuras de acordo com como vão para o preto. Mas assim, para a gente entender a relação das cores, basta vocês pegarem, captarem esse esquema aqui, tá? Então, dentro desse círculo cromático, a gente tem algumas possibilidades de combinação de cor. Vamos ver aqui. Percebam que as cores, elas não são simplesmente, elas não transmitem elas não são percebidas da mesma forma em todo momento. Dependendo do contexto, você vai ver essas cores de maneira diferente. Então tem aquela coisa da ilusão de ótica, por exemplo, né, com as formas, né, qual círculo é maior, na verdade eles são do mesmo tamanho, mas essa questão que não é necessariamente uma ilusão de ótica, tem a ver com a cor e com o meio onde ela está inserida, tá? Então esse mesmo vermelho aqui, que está bem forte, aqui quase uma bandeira do Japão, dentro desse fundo cinza claro, ele é percebido de forma diferente nesse contexto, tá? Esse vermelho com preto é uma coisa, ele cumpre uma função diferente
do vermelho com o cinza claro. Tá? E isso foi estudado e percebido a partir daquele círculo cromático, tá bom? Então, nós temos 3 possibilidades de combinação de cor. Nós temos aqui cores que são combinantes. Se o designer combinar 2 cores do quadrante superior, por exemplo, do mesmo quadrante, não importa se é superior ou não, tá? Elas formarão um todo harmonioso, pois combinam seus tons. Então, lembra daquele quadro do ciclo cromático? O laranja e o vermelho, o amarelo está aqui para o lado, né? Antes de chegar no amarelo tem o laranja. Então, se você pegar dentro do mesmo quadrante 2 cores, elas vão ser combinantes e vão criar essa harmonia. As cores próximas para o seu lado, o designer, se utilizar de quadrantes próximos, obterá cores que juntas formam um contraste vital. Esse contraste pode ser, por exemplo, a combinação do azul com o vermelho, que causará uma impressão mais dinâmica. Essas cores são próximas e conversam entre si. Então, dentro da mesma metade do ciclo, aqui é dentro do mesmo quarto do ciclo, aqui é dentro da mesma metade do ciclo, você cria cores próximas, que, diferente dessas aqui, elas já têm um contraste interessante. O contraste delas já ajuda na comunicação. Lembra? É um dos elementos do design que ajudam a gente a compor uma coisa interessante, atrativa, bonita, explicativa. Por outro lado, aqui nós temos as cores opostas, que estão em metades diferentes do ciclo cromático. Essas cores, elas se opõem uma à outra, o contraste é muito forte, por exemplo, e o mais forte entre eles é o vermelho e o verde. Contrastes ousados têm o poder de acrescentar muita coisa à mensagem visual, da mesma forma que cores mal combinadas dão uma impressão totalmente dissonante e sem profissionalismo. Vamos voltar para o ciclo cromático para vocês entenderem, tá? Vamos pegar, por exemplo, esse verde, entre esse verde azulado aqui, entre o verde e o azul, mas vai mais para o verde, o B80G. B é blue, 80 é a distância que ele está do B. E G de green, ok? Então essa é uma maneira de representar as cores, né? A gente usa muito mais o padrão RGB ou outros padrões aí de cor, mas isso daqui dentro do ciclo cromático ajuda a entender. Digamos que eu peguei aqui o B80G e eu quero criar uma combinação, uma cor combinante. Então, se eu pegar esse verdinho aqui e combinar com B30G, que está dentro do mesmo quadrante, eu vou ter cores combinantes. É harmonioso, não tem contraste, pode transmitir uma ideia de paz. Pode complicar um pouco a legibilidade, por exemplo, se eu estiver combinando fundo com letra. Mas se eu estiver trabalhando com a criação de uma logo, por exemplo, pode transmitir uma ideia bem legal. Mas digamos que eu queira criar, eu quero criar uma cor com uma cor próxima, mas eu quero gerar um pouco de contraste. Então eu pego aqui o B80 e combino com uma cor desse outro quadrante aqui, tá? Eu tô nesse quadrante, eu combino com uma desse quadrante. Então eu pegaria, por exemplo, o R30B. Então ia ficar um verde com quase... Aqui a gente, na verdade já está quase oposto, né? Eu estou com o B80 que é perto do verde, aí eu posso pegar uma até aqui mais ou menos. Então eu vou usar esse azul quase roxo, um lilás, sei lá, um R40B. Eu tenho cores próximas. Ou um verde com um azulzinho, esse azul aqui, pronto, 70 com 80. R70B com o B80G, eu crio cores próximas, eu tenho contraste, eu posso criar coisas bonitas a partir daqui. Agora, se eu quiser criar um grande contraste, eu vou pegar cores desse outro lado. Então eu pego esse B80G e boto aqui o Y, que é de Yellow 40R. Aí eu crio um contraste muito forte, uma coisa bem dinâmica, que pode ser útil dentro da minha proposta. Vamos ver algumas coisas aí, eu acho que vocês entenderam. Se não entenderam, aí é legal que está gravado, você volta, tenta entender de novo.
Se você não entender, deixa uma carta de crítica à clareza do professor, porque não, realmente é meio chato, mas quando vocês pegarem a manha, vocês vão ver que é simples, tá? Então, olha só, cores combinantes, olha aqui. Essas cores combinantes, elas, o vermelho e o laranja, elas trazem uma ideia de afinidade. Atrapalha um pouco a legibilidade, mas cria um todo bastante harmonioso, correto? Vamos ver agora o uso, esse daqui é a propaganda do iPod, para vocês que não sabem o que é iPod, né? Antes de todos os celulares funcionarem como players, a gente tinha MP3 players, os pobres como eu compravam no camelô um sem marca e os ricos tinham coisas da Apple, né? Tinham iPods. E essa campanha da iPod utiliza, claro, ela está combinando, dentro de cada elemento, ele combina com uma silhueta, né, escura, gera esse contraste, mas isso daqui é um todo, você tem, é uma publicidade só, tá? Então você tem o amarelo com verde, verde com amarelo, amarelo com rosa, você tem cores, a utilização de cores próximas. E também, dependendo da forma como você olhar, então aqui eu tenho do verde, não, são cores opostas, né? Não, tem tudo. Cor oposta, cor próxima, cor oposta, cor próxima. E qual é o resultado disso? Um contraste, um dinamismo, um efeito bem interessante para a publicidade, principalmente, e também para o jornalismo, se você quiser trazer uma ideia de força, de dinamismo, tá bom? Aqui a gente encerra a apresentação. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a atividade dessa semana, atividade 4. Tá no próximo vídeo aí, a gente vai soltar para vocês entenderem exatamente, todas já estão no sistema, ok? Então, dúvidas, vocês podem colocar aqui, ativa as notificações, não? Podem botar as dúvidas no bate-papo, ou no privado, no grupo do WhatsApp, ou no privado, se for alguma coisa que você entenda que deva ser privado, tá bom? E em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade dessa semana.